Irmãos e irmãs aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Neste primeiro domingo da Quaresma, nós nos deparamos com o Evangelho das tentações de Jesus. E somos convidados por esta liturgia a lutarmos também contra as nossas tentações. São Leão Magno, ao comentar este Evangelho, diz que as tentações de Jesus nos ensinam duas coisas. Primeiro, que Ele é a nossa força para vencer as tentações. E segundo, que o seu exemplo nos ensina também a dizer não ao demônio. A tentação é a forma mais ordinária da ação do demônio na nossa vida. Todos nós temos a presença do demônio na nossa vida. Às vezes as pessoas pensam assim, quando se fala de ação demoníaca, se pensa logo em possessão. Possessão é a ação mais extraordinária do demônio. E ela é um caso raro de acontecer. A ação mais ordinária do demônio, aquela que está mais presente na nossa vida, são as tentações. Toda tentação é motivada pelo demônio. E nós sofremos tentações a todo instante. Portanto, quanto maior a nossa espiritualidade, maior a nossa proximidade de Deus, mais forças para vencermos as nossas tentações. E hoje Jesus então quer nos ajudar a entender que as tentações podem ser vencidas. Elas não são mais fortes do que nós. O demônio não é mais forte do que Deus. O demônio é uma criatura de Deus, é um anjo decaído. Ele não tem a força de Deus. Portanto, nós podemos vencer a tentação. De todas as tentações que nós vivemos e também aquelas que Jesus enfrenta hoje no Evangelho, uma das tentações atuais é transformar Deus num Deus personalista ou personalizado que satisfaça os meus desejos. Explico melhor. Ao invés de buscar a Deus para servi-lo, para viver em comunidade, para alcançar a santidade, para ter uma vida espiritual, tem muita gente que busca Deus, para que Deus resolva os seus problemas, para que Deus pague as suas contas, para que Deus livre a sua vida do mal, ou seja, para que Deus esteja ao seu serviço. Isso é uma tentação dos dias de hoje, uma visão distorcida de Deus. Não é Deus que tem que estar ao nosso serviço, Ele não precisa de nós. Nós é que temos que estar ao serviço de Deus. Nós é que precisamos dele. E por isso devemos buscá-lo para que a nossa vida se santifique. Mas hoje, muitas vezes as pessoas buscam a Deus para que Deus faça a vontade delas. Isso é um problema sério. Meus amados, são muitas as nossas tentações. E vamos conviver com elas a vida toda. Porque somos humanos, somos falhos, e será um grande desafio vencê-las durante toda a nossa vida. Porém, baseando-me um pouquinho no Evangelho de hoje, quero aqui destacar 3 tentações que eu chamei de tentação carrapicho, que é aquela que vai grudar na nossa vida e nos acompanhar até o caixão. Durante toda a vida nós vamos ter que lidar com estas 3 tentações, sempre muito presentes na nossa vida. Muitas vão vir e também vão passar, irão, mas essas vão permanecer na nossa vida durante toda a nossa vida. Será uma luta constante com ela. E não sei se vocês já tiveram experiência de pegar carrapicho, mas o negócio é chato de tirar. Aquele quadradinho, então, é um capeta. Aquilo até foi criado pelo capeta. Às vezes eu vou andar com os meus cachorros na rua e eles pegam aquele carrapicho, dá um trabalhão danado para tirar. Primeiro que eles não gostam. Segundo que aquilo entranha no pelo, que não sai, né? E
esse carrapicho também é o reflexo dessas 3 tentações com as quais nós vamos ter que conviver a nossa vida toda. Então, a primeira delas é a gula. Esse pecado, nós vamos ter que lutar com ele a vida toda. Tem gente que acha que as piores tentações são relacionadas à sexualidade. Isso aí vai passar. É fogo e apaga. Chega uma certa idade que nem com faísca mais não vai, né? Mas a gula, não, né? A nossa relação com a comida é uma relação fora do comum, né? A gente está triste, a gente come. A gente está feliz, a gente come. A gente está depressivo, a gente come. A gente está ansioso, a gente come. E assim por diante. A gente mata Jesus, a gente come. A gente ressuscita Jesus, come também. Enfiar um bacalhau no meio da Semana Santa, que não tem nada a ver com o negócio. Mas enfim, é uma desculpa para dar uma aliviada no jejum. Vamos enfiar o bacalhau, que pelo menos a gente come e o jejum fica mais fácil, né? É tudo marketing, né? Essa relação com a comida é terrível, né? Antigamente só se morria de fome, hoje se morre de gordo também, né? Um dos maiores problemas de saúde da nossa atualidade é a obesidade. Nós sabemos disso, né? Porque a gente come, né? Então nós vamos sempre ter que lidar com esta tentação de comer mais do que é necessário, de comer mais do que é preciso, né? A gente já deixa um vidrinho de heno do lado do micro-ondas ou na cozinha onde tem comida, que come e já toma, porque já vai saber que vai comer demais, fica lá. Então, todos nós vamos ter que lidar a vida inteira com esse pecado da gula, né? Então, e quando a gente olha para o Evangelho, qual é a primeira coisa que o diabo diz para Jesus? Transforma essas pedras em pães. Comer, não tem jeito. Então, qual é o primeiro pecado? Gula. O segundo pecado que vai nos acompanhar, gruda em nós, é o da vanglória. Que pecado é esse? O pecado de ser reconhecido, elogiado, lembrado, querido, amado. Eu não tenho esse problema. Deixa alguém esquecer de te convidar para o aniversário da família, você vai ver, né? Você vê as fotos, já começa, que nem me chamou, não lembra de mim. Quem não gosta de que alguém lhe diga assim: você é tão importante, sem você eu não vivo, se você morrer não sei o que vai ser de nós, porque não sei o que mais, que o senhor, padre, o senhor fala tão bem, o senhor é tão bonzinho, Fernando, você é tão capaz, você é tão intelectual, você reza tanto, é uma beleza, você é a melhor mulher do mundo, você é o melhor marido do mundo. Nós adoramos essas coisas. A gente quer ser lembrado, a gente quer ser elogiado, a gente quer ser querido, a gente quer ser recordado, a gente quer, não adianta. Pode dizer que não quer, mas lá no fundo a gente gosta de um obrigado. Obrigado, né? Que seria da minha vida sem você? E quando alguém não diz isso, o elefante já solta a tromba, né? E aí a tromba vai, a tromba vem, né? E não dá certo, né? Então, nós gostamos da vanglória, de que reconheçam o nosso valor, o nosso lugar, de que nos deem, né,
devida recompensa por aquilo que a gente faz, né? A mãe pode até dizer que não tem problema o filho, às vezes não ligar, o filho não dá notícia, o filho ir morar fora, mas no fundo ela fica assim, carreguei 9,5, porque quando ficou doente, agora nem dá valor. Aí no fim vem a célebre frase: vocês vão ver quando eu morrer, né? Vocês vão ver, né? Então, qual é o primeiro pecado? O segundo pecado? Muito bem. O terceiro, com o qual nós vamos ter que conviver a vida inteira, o terceiro carrapicho, é o da avareza. Mas eu não sou avarento. Todo mundo tem uma coisinha que não gosta de emprestar, que não quer partilhar, que atira a primeira pedra quem nunca escondeu um Danone na geladeira, com medo de ficar sem, porque os irmãos iam comer tudo. Ou então quem nunca pegou um bombom e pôs na gaveta ou em algum lugar, com medo de que a caixa desaparecesse, né? Mas eu não ligo para essas coisas. Mas mexe nas suas ferramentas, você vê. Não empresta martelo, não empresta naná. Não, eu não sou avarento, mas não põe a mão aqui, né? Então, quantas vezes nós deixamos essa pontinha de avareza tomar conta do nosso coração? Não, porque essa bijuteria é bijuteria, mas não dou, né? Eu gosto tanto, porque essa roupa não serve mais, mas vai ficar aí no guarda-roupa, né? Antigamente o cúmulo da avareza, não vão ficar bravos comigo, tá? Nem vai soltar a tromba, mas eu vou falar. Vai dar BO. Antigamente o cúmulo da avareza era pôr cadeado na geladeira. Hoje eles põem frigobar no quarto. Por que precisa de um frigobar numa casa que tem geladeira? Porque vai pôr no quarto o que não quer para todo mundo comer. Padre, mas eu preciso. E agora o que eu vou fazer com o meu frigobar? Põe água. Né? Mas sem perceber a gente vai entrando na moda do mundo e acha que não é nada. Mas por que eu preciso botar alguma coisa no meu quarto? Mas é que na minha casa tem muita gente. Então não funciona. Parece uma coisa inocente. Falei que ia dar B.O., você está vendo o silêncio, né? Mas o senhor tem um frigobar na sacristia para pôr as hóstias e o vinho. É tudo conservado na geladeira, né? É menorzinho que a geladeira, tem que botar as coisas grandes ali. Mas para a gente ter uma ideia do quanto o mundo vai nos encaminhando para esses pecados, que são tentações às quais nós não resistimos, muitas vezes, né? A gente mora na mesma casa, é a mesma família, mas a gente começa a dividir tudo para que ninguém mexa com nada do que é de ninguém. Antigamente na roça não tinha nada disso. Quem nascesse primeiro, louvado seja Deus, que as roupas dele iam ser tudo bonita. O último, coitado, era tudo furado, o que ia passando de um para o outro, ia sobrando, pum. O mais novo, o short já nem era roxo mais, né? Já tinha perdido até a cor. Mas hoje, cada um, daquele que mexe no que é do outro. Então, quais são as três tentações carrapicho com as quais nós vamos ter que lidar a vida inteira? Claro que outras virão, vão vir, né, chegarão e sairão, mas essas três marcam a nossa vida o tempo todo. Primeiro,
comer, né? Segundo, vanglória. Eu preciso ser agradecido, elogiado, amado. Ai, como vocês cantam bem. Ai, como você é inteligente. Ai, como você... E o terceiro, a avareza, né? Querer coisas que não são partilhadas com ninguém. E tudo isso faz com que, cedendo às tentações, a gente se afaste de Deus. O que é o pecado? O pecado é o afastamento de Deus. Nós ouvimos hoje na primeira leitura a narrativa do pecado original. O que aconteceu? Deus criou tudo, criou o jardim, pôs tudo no jardim, pôs Adão e Eva, pôs tudo quanto é fruto, pôs uma árvore lá e falou: essa árvore aqui não. Aí veio a capeta da serpente e falou: essa árvore aqui sim, essa árvore é bonita, e convenceu a Eva, que catou o fruto, que deu para Adão, e que comeram tudo, e depois fizeram tanga de figueira. Se a gente continua a leitura, e você pode fazer isso em casa, no livro do Gênesis, você vai ver que logo a seguir, a palavra de Deus diz assim: e Deus então voltou ao jardim do Éden e perguntou: Adão, onde estás? Porque o Adão e a Eva tinham sumido, né? Deram no pé. E depois Adão vai dizer assim: é que nós ouvimos o teu passo no jardim e ficamos com medo porque estávamos nus. E Deus vai dizer: mas quem disse que vocês estão nus? Acaso comeste do fruto? Aí vai, por aí vai. Então todo pecado é afastamento de Deus. E todas as vezes que você está afastado de Deus é porque você está no pecado. Quando Deus chegar para você e disser assim: fulano, onde estás? É porque está longe de Deus, né? De vez em quando o padre tem que chegar para alguns e dizer assim: onde você estava que eu não estou vendo você na missa? Né? Onde você estava? No pecado, capeta, né? Porque todo aquele que peca se afasta de Deus. Vejam que Adão e Eva não tinham medo de Deus, mas foi só pecar, esconder, e Deus teve que perguntar: Adão, onde estás? E essa é a pergunta que talvez Deus esteja fazendo para muitos de nós hoje: onde estavas? Onde estás? Por que está tão longe? Está no pecado? Volta para casa. Chega. Quais são as 3 tentações carrapicho? Lutemos contra elas para não nos afastarmos de Deus. Creio em Deus.